Olá pessoal que acompanha o canal Física para Todos, eu sou o professor Adriel Lima e na aula de hoje nós vamos estudar sobre vetores. Vetores, um assunto muito importante para a física. Afinal de contas, às vezes a gente confunde, né? Por exemplo, distância percorrida e deslocamento. Você acha que é a mesma coisa? Às vezes as pessoas se referem a essas duas expressões aí querendo dizer que são a mesma coisa. E na verdade não é. Distância percorrida é diferente de deslocamento. Veja no exemplo, essa navezinha aí, esse jato, né, percorreu 50 quilômetros nesta trajetória. Então, nesse caminho descrito pelo jato, foram 50 quilômetros de percurso. Porém, o seu deslocamento, o seu deslocamento foi de uma linha reta que liga o ponto de origem ao ponto de destino, tá certo? Então, isso é vetor. Vetor, gente, é uma linha que liga dois pontos. Essa linha, ela tem uma orientação e aqui, na física, nós vamos ter algumas grandezas que são medidas como vetor. Veja no exemplo aqui, eu quero deslocar este centro de sala, tá aqui, ó, este centro de sala, eu quero deslocar ele até a porta. Ora, para eu fazer esse deslocamento, eu não preciso apenas medir 3 metros como medida de deslocamento. 3 metros, se eu disser assim, olha, move 3 metros esse centro, ele pode ser movido para várias direções na sala, mas para ele de fato chegar na porta como eu quero, ele precisa ser movido 3 metros numa direção e num sentido específico, porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Ela precisa ser definida com um módulo, um número, mas também com uma direção e um sentido, tá bom? Por isso que nós vamos estudar vetores, que é essa maneira de representar algumas grandezas físicas. E aí a gente vai precisar aprender a somar, a subtrair, a multiplicar vetores, tá? Em especial, a multiplicação, ela tem 3 tipos. Quando a gente multiplica o vetor por um número, por um escalar, quando a gente faz um produto entre vetores cujo resultado é um número, e quando o resultado entre esse produto é um vetor. Tá? Nós vamos estudar essas 3 maneiras na aula de hoje. Começando pela soma, usando o método geométrico. O método geométrico é um método de representação dos vetores, né? Então eu tenho um vetor A e um vetor B. Para somá-los, basta que eu posicione um vetor após o outro, preservando a sua direção e o seu sentido, como está aqui no desenho, e ligando o início do primeiro vetor ao final do último vetor somado. E assim eu terei a resultante, o vetor soma A mais B. Tranquilo? A subtração, de modo semelhante, subtrair, né? Fazer A menos B, ele pode ser entendido da seguinte forma. Aqui não tenho A mais B, né? Mas esse sinal de menos provoca uma mudança no sentido do vetor. Então, esse B passa a inverter o sentido. Ó. Eu vou inverter o sentido de B e assim eu terei A somado com o inverso de B. A soma nada mais é do que A menos B. A soma com o inverso, né? Então, eu uso aqui a mesma regra e obtenho a resultante. Está aí no desenho, na figura para você. Bem, eu posso também fazer B menos A. Novamente, eu tenho aqui o inverso de A, porém os dois estão partindo de um mesmo ponto. Eu preciso fazer com que os vetores estejam um após o outro. Então eu desloco A para cá e ligo o início de B ao final de A. Tá aqui, essa é a resultante B menos A. Tranquilo? Decomposição de vetores. Eu posso pegar qualquer vetor e decompor em partes que são retangulares. Então, usando aqui o plano XY, eu posso decompor o vetor A nas componentes X, que é a projeção de A no eixo X, e em Y, a projeção de A no eixo Y. Está aí, AX e AY. E se você observar bem, deslocando AY para cá, eu terei um triângulo retângulo. Ou seja, o vetor A e as suas componentes, na verdade, formam um triângulo retângulo. E se a gente utilizar as relações conhecidas trigonométricas desse triângulo, nós podemos facilmente perceber que AX é A
vezes o cosseno de θ, ou seja, a hipotenusa, né, desse triângulo vezes o cosseno de θ. E o AY é o A vezes o seno de θ. Tá aí. E que a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é o AY, sobre o AX, que é o adjacente ao ângulo θ. Tá bom? Todas essas relações são possíveis, além daquela que me dá o valor do módulo de A, que é usando aquele teorema de Pitágoras, né? Eu posso calcular o módulo de A fazendo ax ao quadrado mais ay ao quadrado. E a raiz quadrada desse resultado, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Vetores unitários. Agora a gente chega no nível superior, onde eu posso representar um vetor qualquer no espaço, usando os eixos x, y e z. Porém, para cada eixo, eu vou definir como uma unidade básica, né, o vetor unitário para cada eixo. Então, eu chamo para cada eixo um vetor que vale 1, chamo no eixo x de i, no eixo y de j e no eixo z de k. Ok? Aqui estão representados esses vetores e eu vou reescrever o vetor u, qualquer que seja, olha aqui no desenho. U, na verdade, é o x i, ou seja, o x vezes a unidade i, o y vezes a unidade j, o z vezes a unidade k. Tranquilo aí? Essa seria a representação do vetor na notação unitária, tá bom? Vamos avançar? Adição e subtração agora desses vetores usando a notação de vetores unitários. Eu tenho A, que é axi mais ayj, e B, bxi mais byj. Como é que eu somo e subtraio esses vetores? Muito simples. Eu vou somar todos os termos de x, ou seja, todos os termos no vetor no unitário i e no unitário j. Ok? Da mesma forma, a subtração. Subtraio todos em x, todos em j e escrevo o resultado na notação de vetor unitário. Tá bom? Simples, né? E quando... Assim, antes agora a gente vai fazer um exercício. Lembra daquela navezinha, daquele jato? Ele vai se deslocar duas vezes. O primeiro deslocamento, D1, tá aqui. E depois um segundo deslocamento, D2. Ora, o deslocamento total é a soma de D1 e D2, que é nada mais do que este vetor aqui representado. Quanto é que ele mede? Quanto mede D? Qual é a medida de D? Tá? Vamos fazer? Basta somar D1 mais D2. Como nós falamos, somamos todos os termos de I, todos os termos de J e todos os termos de K para obter o valor de D. Está aí mostrado na nossa imagem. Tá bom? Vamos avançar? Quando eu multiplicar um vetor por um número, por um escalar, o que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho um vetor A e vou multiplicar esse vetor A por um escalar qualquer, um escalar C, um número. E aí eu vou multiplicar esse C por todos os termos em I, todos os termos em J. Então, CAX mais CAY. Ok? Simples, não tem mistério nenhum. Tá? Bem, produto escalar. Ora, quando eu multiplicar dois vetores e quiser o resultado dessa multiplicação como sendo um número, como sendo um escalar, o que eu preciso? Bem, eu preciso saber, primeiro, o ângulo entre esses vetores, e eu preciso fazer uma projeção desse vetor na direção do outro. Veja aqui no nosso exemplo, eu vou projetar A em B. Então, eu vou fazer uma projeção de A em B, e eu sei que essa projeção é A vezes o cosseno de θ. E aí eu vou multiplicar essa projeção pelo vetor B. Ok? Esse resultado é o resultado do produto escalar, gente. Então, ó, o produto escalar nada mais é do que a projeção de um vetor no outro e a multiplicação dessa projeção pelo outro vetor, pelo módulo do outro vetor. Tá aí. Reescrevendo, a gente tem simplesmente que o produto escalar de dois vetores é o módulo de um vetor pelo outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá aí. Agora, usando a notação de vetores unitários, hein? Olha, eu tenho aí o AXI, AYJ, AZK, multiplicado por BXI, BYJ, BZK. O que a gente faz? Faz a distribuição, né? Multiplica aí, ó. Vai multiplicando AXI vezes BXI, AXI vezes BYJ e AXI vezes BZK e assim por diante. Agora, a gente tem que respeitar o seguinte, gente. Olha só. Quando eu multiplico
I vezes I, eu estou multiplicando dois vetores unitários que têm entre eles um ângulo de 0 grau. E a gente viu que se eles valem 1, né? 1 vezes o cosseno de 0, que é, o cosseno de 0 é 1. Então o resultado será sempre 1. Quando eu multiplicar I vezes I, J vezes J, K vezes K, eu terei 1. Porém, quando eu multiplicar um vetor que mede 90 graus com o outro, ó, I vezes J, I vezes K, J vezes K, cosseno de 90 é 0. Portanto, toda vez que isso ocorrer, o resultado da multiplicação será 0. E se você observar aqui, durante as distribuições, você vai encontrar momentos em que você vai ter IJ, I vezes K, J vezes K, e também I vezes I, J vezes J, K vezes K. Quando você fizer essa multiplicação toda, você vai fazer esse trabalhinho aí na sua casa, né? No final você deve encontrar esse resultado aí, ó. Esse resultado. Se você chegou nesse resultado, parabéns, você acertou e chegou na equação que me dá o produto escalar entre dois vetores, tá bom? Que, claro, é um escalar, é um número, né? Vamos avançar? Agora vamos para produto vetorial. Para isso a gente vai precisar de uma regra importantíssima, que é a regra da mão direita. Pega aí a sua mão direita e você vai acompanhar a nossa representação desse produto vetorial. Vamos imaginar aqui os planos x, y e z, um vetor A em x, um vetor B em y, formando entre eles um ângulo φ. Tá? Quem será o produto vetorial de A, B? Gente, o produto vetorial de A, B será sempre um vetor perpendicular ao plano formado por esses A e B. A e B tem aqui, formam um plano, está aqui representado, e o produto vetorial é um vetor que forma 90 graus com esse plano, está aqui representado no eixo Z, o produto A vezes B. Ok? E aí você me pergunta, mas para que a mão direita? A mão direita serve para o polegar orientar o sentido do vetor resultante e os dedinhos, os demais dedinhos, fazer um movimento de produto, A para B. De A para B, então é A vezes B. E assim a gente ter o sentido do vetor resultante, indicado pelo polegar. Tá vendo aí? Isso mostra que se eu agora multiplicar B vezes A, o polegar, aliás, o vetor resultante vai apontar para baixo. Por quê? Bem, B vezes A é diferente de A vezes B. Já é claramente aqui na representação, e se a gente usar a nossa mãozinha direita, a gente vai ver, ó, fazendo de B para A única maneira de posicionar a mão seria essa, e o nosso polegar apontaria para baixo. Ok? Assim a gente pode dizer que A vezes B é o inverso de B vezes A. O vetor tem um sentido contrário, tá? O resultante. E a gente vai chamar esse vetor resultante do produto vetorial do vetor C. Esse vetor C tem um módulo que é calculado pelo produto de A por B e o seno do ângulo entre esses vetores, o ângulo φ. Ok? Muito bem. Lembre o seguinte, tá? Seno, quando a gente usa o seno vezes um dos catetos lá no triângulo retângulo, você sabe que a gente trabalha com o cateto oposto, né? Então, por isso que a gente usa aqui, o cateto oposto será sempre ortogonal ao vetor A. B seno θ é ortogonal a A. Daí, o produto vetorial ser ortogonal. Tá? Essa ortogonalidade vem daí, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai usar os vetores unitários. Como é que seria, em termos de vetores unitários, o produto vetorial? Bem, a gente coloca todos os vetores aqui, A e B, e também vai fazer a nossa distribuição, né? Só que aqui, gente, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos que lembrar da regrinha de produto vetorial entre vetores unitários I vezes I, J vezes J, K vezes K, eles têm um ângulo de 0 grau, né? E o seno de 0, ó, lembrando aqui, o seno de 0 quanto é? O seno de 0 é 0, né? E o produto entre esses y, aliás, I vezes J menos J vezes I, lembrando que esses daqui tem como perpendicular K, né? Perpendicular a I a J, K. Perpendicular a J e a K é I. Perpendicular a K e a I é J. Tá vendo aí? Então, usando essas regrinhas, você vai aplicar aqui e deve encontrar esse resultado, tá bom? Espero que você chegue a ele facilmente, tá? Vamos para frente, né?
Vamos a uma outra maneira de obter o produto vetorial. Eu tenho A vezes B, eu quero fazer o produto vetorial A vezes B, eu posso me utilizar do determinante. Esse determinante sendo colocado aí, ó, dessa forma. Tá? IJK, XYZ, BX, BYBZ, resolvo o determinante usando a regrinha de Cramer, né? E eu chego nesse resultado, gente. Esse resultado aqui, você sabe como é, né? Ó, positivo para I. Eu vou fazer aqui AY vezes BZ vezes I. Tá aqui. Menos quem? Menos isso aqui, ó. O I da, né? AZ vezes BY, menos, tá? Mesma coisa para J, positivo, negativo. E para cá, positivo, negativo. Todos eles representados nessa resposta, tá bom? Essa é a maneira de resolver utilizando o determinante. Vamos para um problema? Encontro de mímicos. Esse é um problema do Halliday Física, volume 1, página 60 da 8ª edição. Tá? Ele diz o seguinte, 2 mímicos e eles tiveram deslocamentos diferentes. 4i mais 5j, e o 2, mímico 2, teve menos 3i mais 4j. Isso em metros. Pede aqui o produto vetorial, produto escalar, depois uma soma e o resultado dessa soma um produto escalar e por fim a componente de D1 na direção de D2. Bem, vamos devagarzinho, vamos resolver primeiro a letra A, que é o produto vetorial, D1, D2. Então a gente vai usar aqui o determinante, simples, né? Determinante, se você armar aqui, fizer o determinante, você vai obter essa resposta, que é de 31K. Como a gente já esperava, né? Eu só tenho I vezes J, a resposta tem que aparecer em K, que é perpendicular ao plano J, tá bom? E aqui 31K como resposta. Muito bem, vamos à letra B, que é o produto escalar D1, D2. D1, D2, a gente vai simplesmente fazer aqui, ó, multiplicar os termos de X, que estão em I, os termos em J, que estão, né, são Y, estão em J, e somar os resultados. E a gente vai obter 8 metros para o produto escalar D1, D2. Fácil, fácil. Beleza? Vamos agora para a letra C. Eu vou precisar realizar uma soma e, com o resultado de D1 mais D2, fazer um produto escalar com D2. Tá? Então, primeiro vamos somar. Somando D1 mais D2, todos os termos somados em I, todos os termos de J também eu somo. Eu obtenho aqui 1I mais 9J. E com esse vetor, eu vou realizar uma operação de produto escalar com D2. Tá? Então, quem é D2? Menos 3i mais 4j, está aqui, ó. Fazendo o produto escalar, 1 vezes menos 3, menos 3. 9 vezes 4, 36. Menos 3 mais 36, 33 metros é a resposta da letra C. Tranquilo? E para terminar, a letra D. Qual é a componente de D1 na direção de D2? Ou seja, ele quer a projeção de D1 em D2. Tá? Essa é a pergunta, e aí para a gente poder chegar à resposta, a gente vai primeiro calcular o módulo de D1 e de D2. Tá? O módulo de D1, usando lá o nosso teoremazinho de Pitágoras, como a gente viu, né? 6,4, D2 deu 5. E vamos à procura agora do ângulo entre esses vetores D1 e D2. Para isso a gente vai se valer da expressão do produto escalar. D1 vezes D2, vetor D1 vezes vetor D2 é igual a módulo de D1, módulo de D2 vezes o cosseno de θ. Vem, D1 vezes D2, isso aqui a gente já fez a conta, tá? Esse produto aqui a gente já tem o resultado, que é 8. A gente já calculou lá atrás. Os módulos de D1 e de D2 a gente acabou de calcular aqui, ó. Então a gente vai trazer para cá e vai calcular o valor de θ, que será 75,5 graus. Com esse ângulo a gente projeta D1, ó, D1 em D2. Basta multiplicar o valor de D1 pelo cosseno de θ e a gente vai ter 1,6 metros. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha surtido efeito positivo aí e espero lhe encontrar nas próximas aulas em nosso canal Física para Todos. Um grande abraço e bons estudos!